Olá, bem-vindos. Oi, Carol, bem-vindo. Vou aguardando vocês entrarem, tá bom? Dá um tempinho, uns 3 minutinhos, e vocês vão entrando. Oi, Bia! Só no mundo da internet mesmo, né? Adriane. Saudades também. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardando vocês entrarem, tá? Muito bom, Adriane, muito bom mesmo. É a live do Paulo, é essa mesmo. Entra na live do Paulo e não vê ele, né? Já vou chamar ele, deixa ele entrar. Sejam todos bem-vindos à live do nosso querido mestre Paulo Murilo. Eu vou dando um tempinho para vocês entrarem. Olha os coraçõezinhos, hein? Os coraçõezinhos para colorir. Oi, mestre. É uma alegria ter todo mundo aqui. Eu amo esses coraçõezinhos. Sejam todos bem-vindos. Ah, fica lindo, né? Quando dá coraçõezinhos, né? Kate. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ah, é momento para todos nós, né? Eu vou botar o mestre aqui e vou falar um pouquinho dele, tá? Oi, mestre. Já vou colocar você aqui. Olha os coraçõezinhos. Mestre, boa tarde. Tá Tarde. me ouvindo bem? Indo bem. Você está me enxergando bem? Tô, tá. Deixa eu ver. Tá ótima, assim, nessa posição tá ótima. Deixa eu falar então um pouquinho desse mestre maravilhoso, que depois a palavra vai ser dele, tá? Então, gente, é uma honra muito grande para mim, né, ter o nosso querido mestre dos mestres aqui, né? Então, vou falar um pouquinho dele aqui, rapidinho, porque a live é dele. Bem, meu nome é Cláudia Fiuza, para quem não me conhece, tá? Eu sou formada da Kshina Tantra, tenho um espaço aqui em Niterói, dou aula no Surya Namaskara, ok? Fiz a formação em 2015 e 2016 na turma de Lakshmi. Né? Passa rápido, né, mestre? Então, vou falar dele. Nosso querido mestre dos mestres, né, Paulo Murilo, foi quem introduziu o Dakshina Tantra Yoga no Brasil. Após muitos anos de estudos aqui no Brasil, ele foi, em 1975, viajou para a Índia, onde teve a oportunidade de aprender diretamente com os mestres hindu. Estudou com Dhirendra Brahmachari, esses nomes eu não, ainda estou aprendendo, né? E Swami Dattatreya, tá? E muitos estudos, muitos obstáculos que a gente já escutou várias vezes ele falando como que foi, né? Esse trajeto todo de estudo, né? Insistente, conseguiu, né? Hoje ele tem um espaço de yoga lá em Copacabana, que é o Kailasa, tá? É o Kailasa Filosofia de Yoga,
tá? Quem quiser fazer, conhecer depois, faça lá uma aula experimental, ok? Ele é o dono, dirigente e é um dos professores lá do Kailasa, tá? Na Associação Brasileira de Dakshina Tantra Yoga, ele foi o idealizador do curso de formação de professores. Atualmente, o curso é dado pela associação, tá? E ele é um dos professores, tá? Hoje, atualmente, ele é o presidente, né? Conselheiro da Associação Brasileira de Dakshina Tantra, tá? É uma linhagem de muito aprendizado, acho que a gente estuda para sempre, não para de estudar. Os nossos retiros maravilhosos, a gente está sempre estudando, as palestras, a gente sempre tem a oportunidade de estudar o Dakshina Tantra, que é uma linhagem que a gente segue mesmo fielmente, né? A gente não inventa, o que eu falo muito com os alunos, a gente não inventa nada, tudo é seguido como vem dos mestres, né? Então, eu assim, sou muito grata, né? Muito grata aos meus mestres, que é o Ricardo Coelho, do Vatayana, onde comecei a fazer Dakshina Tantra, e ele até hoje, ele me ensina muitas coisas, eu preciso do help dele, eu chamo ele, então uma pessoa que eu tenho no meu coração, e o nosso querido mestre Paulo Murilo, que eu não vou falar mais, eu vou deixar a palavra com ele, para ele falar como que funciona a nossa linhagem do Dakshina Tantra Yoga, que as pessoas têm tantas dúvidas. Oi, sou eu agora. Agora é a sua palavra. Bom, primeiro, como a gente faz lá na Índia, namastê. Muito obrigado pelo convite. Me Ai, que sinto muito isso. honrado e graças à tua paciência de me ensinar como é que funciona esse negócio aí, eu estou conseguindo. Bom, olha, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos no YouTube um, um canal lá que nós fizemos e que se chama Kailasa.yoga, porque tinha um outro muito antigo que foi feito por uma aluna e que nós não conseguimos atualizar, então nós fizemos esse outro canal, Kailasa.yoga, e assim vocês lá podem ver as meditações, as práticas e diversas coisas que podem interessar a vocês, tá? Bom, já vi que meu filho e minha nora entraram aí também na brincadeira. Eles vão me dar bronca. Bom, deixa eu começar então dizendo para vocês o que é Dakshinatanta. Bom, Dakshinatanta é uma filosofia que diz que nós, homens e mulheres, temos características masculinas e femininas e que nós devemos equilibrar essas características para transcender as nossas limitações e vivermos bem aqui e agora. Então, é um processo de equilíbrio da nossa personalidade através dos 7 chakras principais. Cada um dos chakras, para nós, do Tantra, tem uma característica da nossa personalidade. E ao ir vivendo e trabalhando cada uma dessas características, nós vamos ultrapassando as nossas dificuldades e vivendo bem aqui e agora. Porque é o objetivo do Tantra, porque para o Tantra, o desequilibrado, ele vai sempre identificar com seus desequilíbrios e não vai nunca conseguir ultrapassar suas limitações e por isso nunca será realizado, embora ele tenha um bom intelecto, tenha muitos estudos, mas ele nunca vai conseguir ultrapassar as suas limitações, que é perceber que ele não são essas características, que ele é o todo que nós chamamos de Shiva. Bom, então, para isso, nós temos, para a gente atingir esse objetivo, o Tantra tem diversas práticas, que eu vou enumerar para a Pode gente sim. saber. Yoga, exercícios de alongamento, aqueles feitos nas cordas, né? Que aquelas cordas são chamadas de curunta, porque curunta significa marionete,
as marionetes se movimentam pelas cordas, nós usamos as cordas para nos movimentar corretamente nas asanas, tem os exercícios de limpeza, as kriyas, tem as asanas, que são exercícios psicofísicos, tem o pranavikshana, que são exercícios que combinam ritmo respiratório, localização e visualização da passagem do prana pelas principais nadis e pelos chakras. Nós temos também Dharana Yantra, que são exercícios de concentração e visualizações. Temos Dhyana, que são exercícios de meditação, cujo objetivo final é reconhecer a identidade de Jiva, o ser individual, e Ishvara, o seu ser total. Além disso, fazem parte desses estudos a aplicação de determinados exercícios, que a gente chama uns de psicofísicos e outros de físicos psíquicos. Os psicofísicos são Yoga Nidra, Pranavikshana, Dharana e Tatra Yantra, meditações nos chakras, meditações tântricas, e tem o que nós chamamos de exercícios psicofísicos, que são Yoga Sukshma, Stula Vyayama, Yoga Kurunta, Surya Namaskar, Pavana Muktasana, Yogasanas, Yogasana Vijnana, além das kriyas, bandhas, mudas e pranayamas. E temos também, além de tudo isso, o estudo dos textos tântricos e também uma coisa que é muito importante para nós, que nós podemos usar tanto quando o aluno está fazendo asanas, como fazendo um trabalho individual em cada um, que se chamam os pontos marmas. Pontos marmas são pontos de interseção das nadis, que a gente, então, pressionando, como eles desimpedem a passagem da energia pelos entroncamentos de energia, para que a energia possa fluir para os chakras, ou dos chakras para a área do corpo que está afeto por eles, para a gente poder, então, fazer o nosso trabalho. Tudo isso, inicialmente, tem uma coisa que é muito importante para nós do Tantra. É uma consulta que a gente faz com o aluno. A entrevista, né? A gente faz, que a gente não chama consulta, porque nós não chamamos... entrevista. Que nessa entrevista a gente faz uma ficha de anamnese, no qual a gente percebe as dificuldades dos alunos, de cada aluno, e depois a gente coloca o Kanda no lugar. O Kanda, segundo os livros, é um centro muito importante. Dizem os livros que se ele estiver fora do lugar, o nosso aproveitamento em termos energéticos vão ser no máximo de 30%, enquanto que, se eles estiverem no lugar, o nosso aproveitamento pode chegar a 100%. Isso não quer dizer que todo mundo tem o Kanda fora do lugar, mas quer dizer o seguinte: aqueles que vão fazer a prática, é bom que o tenham, que assim eles vão usufruir muito bem do que eles estão fazendo. Enquanto que, se eles não tiverem, vão aproveitar no mínimo 30% e vão acabar desistindo das suas práticas por isso. Outra coisa que nós temos é que a gente tem que sempre estar estudando, observando o aluno, sempre fazendo as nossas práticas também, para cada vez mais a gente ir se aprimorando, e se aprimorando a gente poder melhor ajudar os nossos alunos. Então, isso aí de uma certa maneira, é toda as ferramentas de trabalho que nós usamos para chegar ao nosso objetivo, que é o equilíbrio da nossa personalidade, a transcendência das nossas limitações e vivermos bem aqui e agora. Isso tudo se baseia nos 7 chakras principais, como eu disse para vocês. Cada um dos chakras tem características da nossa personalidade, mas
tem mais uma coisa. Nós vemos que nas nossas práticas tem diversas posturas, tem diversas asanas. Por que tantas asanas, tantas posturas? Porque, na verdade, cada um desses centros, Muladhara, Swadhisthana, Manipura e etc., eles têm 3 zonas de influência, que são 3 zonas em que a gente energiza esses chakras para poder ir superando as nossas dificuldades. Nós começamos os nossos trabalhos energizando aquilo que nós chamamos as pétalas dos chakras, que é a parte mais periférica do chakra. Depois, o que nós chamamos também de extrovertido. E tem a segunda fase, que é o botão, ou que nós chamamos de introvertido. E, finalmente, a raiz do chakra, que é a parte mais profunda do chakra, onde nós energizamos também com as nossas práticas. Então, por isso, a gente vai levando o aluno passo a passo até ele chegar a conseguir energizar a raiz do chakra, que é a parte mais profunda do chakra. Tá? Então, não sei se vocês querem saber. Querem saber, mestre, tem umas perguntas aqui, eles querem saber que você fale um pouquinho sobre a yoga terapia. Ah, tá. Tem perguntinhas. Além dessas práticas que eu falei para vocês, e a prática que nós vamos usar com aluno comum que vem nos procurar, nós temos a prática que nós chamamos de yoga terapia, né? Por que a gente chama de tantra terapia, aliás? Ou yoga terapia, também não faz mal chamar. Tantra terapia, porque muitas vezes, no passar do tempo, pessoas vieram com recomendações médicas. Por exemplo, eu tenho um problema de coluna e eu não posso fazer essas coisas que o professor faz, ou que o aluno tal ou qual faz, que estão bem mais adiantados, que eu tenho minhas limitações. Eu tenho problemas de coluna que eu não consigo fazer. Então, aí nós chamamos de tantra terapia, é o seguinte, são exercícios que a gente vai, do yoga, que a gente vai utilizar de tal forma que ajude a pessoa a superar a sua dificuldade e aí, então, ele poder fazer as práticas tradicionais dele. Eu disse coluna, mas, por exemplo, muitas vezes, que é muito comum a pessoa chegar reclamando, eu tenho prisão de ventre. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a ultrapassar essa dificuldade dele e depois, então, nós iniciamos as nossas práticas. Ou então, tem certas pessoas que têm problema de menstruação, têm problemas de fluido menstrual. Então, nós vamos fazer séries para corrigir essas dificuldades, né, que são as séries hormonais, para que a pessoa se equilibre e, se equilibrando, então, a gente possa fazer com mais segurança as nossas práticas, que são as individualizadas. Tudo isso tem uma série de coisas, não só tem que ser o equilíbrio hormonal feminino, não. Tem também equilíbrio hormonal masculino. Então, tudo isso nós temos que ir cuidando passo a passo para que as pessoas possam ultrapassar suas dificuldades e aí, então, entrar nesse processo de conscientização que ele não é esse ser limitado com o qual ele tem se identificado. Muitas vezes a gente não pode fazer, por exemplo, yogasanas, mas aí, como vocês viram, nós não temos só as yogasanas que exigem mais do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, os dhananasiyantas, que vão fazer o mesmo efeito. Temos pranaviksha, que vai energizar os chakras da mesma maneira. Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente vai usar para fazer com que essa pessoa que está, por exemplo, com problema no seu corpo físico ou até no mental, sou muito ansiosa,
sou deprimido, sou isso, sou aquilo, então eu vou equilibrar essa pessoa superficialmente para ela, então, indicar um desses caminhos, que pode não ser o das asanas, pode ser Yoga Nidra, pode ser Pavana Muktasana, pode ser Yoga Gurunta, não. Pode ser as meditações. Tem tipos de meditações para tudo. Tem as meditações nos chakras, tem as concentrações nos chakras, que a gente chama de Dharana Yantra. Tem toda uma ferramenta para a gente conseguir o nosso objetivo, que é fazer com que essa pessoa supere as suas dificuldades, e superando essa dificuldade, a gente possa ir se trabalhando e chegar a viver bem aqui e agora, tá? Temos yoga para as grávidas também, né? Porque às vezes as pessoas falam, e grávida, né? Temos, né? Muito interessante o trabalho para grávida. Grávida, gravidez não é doença, né? A gente tem centros para grávidas para fazer com que as grávidas fortaleçam a sua musculatura e não só isso, e que estejam bem com elas mesmas, porque normalmente a mulher, às vezes, alguma, tem algum problema na gravidez, há um problema de não aceitação do seu corpo, ficam meio deprimidas, ficam meio ansiosas, e então esses exercícios não só vão cuidar do físico, mas como do psiquismo também. Então, tudo isso é o Tantra. Por isso é que o professor de Tantra tem que estar sempre estudando, porque cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Muitas vezes, uma série que ajuda uma pessoa de uma maneira maravilhosa, para o outro não faz efeito. Então, nós vamos ter que correr entre tudo isso que eu falei para vocês, todas essas ferramentas, para a gente fazer, então, o nosso projeto para que essa pessoa supere a sua dificuldade. Isso é um trabalho que a gente é individual, não é uma coisa coletiva, não é uma aula coletiva. Cada um faz a sua prática de acordo com a sua necessidade, de acordo com as características da sua personalidade. Tá? E aí, vocês querem saber mais alguma coisa? Estão perguntando aqui, deixa eu ver aqui, falar do Tantra como... o yoga para todas as idades, porque tem gente que fala pra gente, mas eu não tenho mais idade para fazer yoga, né? Então, yoga para todas as idades. Estão pedindo para falar mais de yoga, e outra coisa aqui que estão falando muito, qual a diferença do Tantra e do Dakshina Tantra? Aí, vou falar bem rapidinho, né, mestre, para focar mais no yoga mesmo. É o seguinte, olha, quando a gente fala em Tantra, a gente pode estar falando... Estou desligando aqui porque está entrando o WhatsApp. Quando a gente fala em Tantra, a gente pode estar falando de duas coisas, que são semelhantes, mas nas semelhanças estão as diferenças. Uma, a gente pode estar falando em Dakshina Tantra, que é o Tantra da mão direita, ou Vama Tantra, que é o Tantra da mão esquerda. Então, no Tantra da mão esquerda, no Vama Tantra, a gente diz o seguinte, a gente bota para fora o seguinte, o homem representa Shiva e a mulher representa Shakti, a esposa de Shiva. Então, precisa haver um encontro de Shiva e Shakti para que, nesse encontro, a gente tenha uma experiência do nenhum, que é no que a gente chama de tuna, ou o relacionamento sexual. Chama Maituna. Então, mas esse relacionamento sexual é um pouco diferente do que nós estamos habituados com o nosso relacionamento sexual comum. Então, a gente faz uma série de treinamentos e nesse treinamento, até chegar uma hora que a gente vai ter o encontro do casal, em que são duas pessoas que vão se unir, que vão se transformar em uma,
para na hora do orgasmo ter a experiência do nenhum. Mas, na nossa visão do Dakshinatanta, isso é uma experiência e eu vou sempre depender da minha parceira ou do meu parceiro para eu ter de novo uma nova experiência dessa e assim vou caminhando de experiência em experiência. Para nós do Dakshinatanta, o que nos interessa é a vivência dessa realidade que nós somos. E para isso, o Dakshinatanta diz o seguinte, que em mim, homem ou mulher, existem as minhas características masculinas e femininas. Então, na verdade, eu devo equilibrar essas características masculinas e femininas em cada um dos chakras, para, equilibrando essas características, perceber que eu sou essa realidade que eu busco. Então, eu independo de uma pessoa, ou de outra pessoa, de um homem ou de uma mulher, para poder a gente ultrapassar as nossas dificuldades e viver a nossa realidade. Naturalmente que o Dakshinatanta não tem nada contra relações sexuais, nada a ver com isso. Senão, se tivesse, a gente não existia, não precisava nem ter Dakshinatanta, né? A gente não existia, ficava por isso mesmo. Então, a gente respeita isso, acha que isso é uma das características da nossa personalidade, é viver bem a nossa sexualidade, mas nem por isso a gente tem ao treinamento que nem o Vamatantra, que a finalidade do Vamatantra é esse, e do nosso mundo. Vocês me dão licença que eu vou desligar aqui o meu relógio que está despertando. Gente, então, se vocês quiserem alguma dúvida que vocês tenham, coloca aí, tá? Pergunta, a gente tem tempo, ok? Só colocar a perguntinha aí, que eu vou passando para ele, tá bom? Vamos aproveitar essa oportunidade, né? E que é única, né? Bom, voltei. Então, vamos lá. Pode perguntar aí, Carol Reis. Então, a importância dos pranayamas, tá? Foi perguntado aqui. Às vezes o aluno não dá importância aos pranayamas, né? Ah, acabou o Shavasana. Ah, não, depois eu faço pranayama em casa. Existe muito isso, né, mestre? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos pranayamas e por que que a gente direciona. Cada aluno tem um pranayama, né? Porque às vezes o aluno fala, ah, por que que ele faz um, eu faço outro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu disse no início, a gente tem diversas ferramentas para conseguir o equilíbrio dessa personalidade, né? Então, a gente tem as asanas que vão energizar os chakras e temos os pranayamas que vão fazer com que a energia circule entre os chakras. Por exemplo, eu estou fazendo uma prática, eu preciso desenvolver o meu pé no chão, ter consciência da realidade, que é coisa do Muladhara. E eu estou fazendo uma série para o Muladhara que está me fazendo muito bem, mas característica do Muladhara, ficar meio irritado. Às vezes, quando ele está desenergizado, que começa a energizar, me deixa muito irritado. Então, eu tenho que viver essa irritação, tenho que saber que essa irritação não é o outro, mas essa irritação existe em mim mesmo por essa falta de consciência da realidade. Então, aí, eu faço as asanas para eu poder ter essa consciência, mas está me incomodando muito, está me irritando muito, eu estou ficando insuportável até para mim mesmo, não só para as pessoas que vivem à minha volta. Então, eu tenho que viver um pouco dessa irritação para eu saber que eu sou irritado, essa irritação não é do outro, é minha. Mas como está muito insuportável para mim, eu então boto um pranayama que se chama Ujjayi Pranayama, que é o poderoso conquistador. Esse pranayama, Ujjayi,
ele tira o excesso de energia dos chakras básicos e traz para os superiores, para eu poder dourar um pouco essa pílula que eu estou tomando, para não ficar tão irritado. Então, eu passo a ter não só uma compreensão intelectual, que é dada pelo Agna Chakra, mas também eu tenho um pouco de compaixão das pessoas e compreender que isso não é delas, isso é uma coisa minha, que eu estou me trabalhando e que eu vou ter que continuar trabalhando para poder superar essas dificuldades. Então, o pranayama serve para isso, para trazer energia para um chakra ou para outro chakra, ou até fazer com que essa energia circule harmoniosamente por todos os chakras. Aí vai depender de cada um dos alunos, do que eu estou precisando. Também pode ser que eu esteja no começo das minhas práticas e eu ainda esteja com essas características masculinas e femininas muito desequilibradas. Então, eu vou fazer Nadishodhana Pranayama, que é um pranayama que vai limpar as nadis e dar e pingalar e energizá-las de tal forma que eu vou começar a equilibrar essas características, transcender essas limitações, mesmo que inicialmente, para poder seguir em frente no meu trabalho. Então, tudo no Tantra, ele tem um valor exato para que a gente usar, como a gente deve usar e o que a gente tem que avisar o aluno de como ele deve usar para a gente poder ultrapassar as nossas dificuldades e vivermos bem aqui e agora. Por isso, o estudo constante. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, também perguntaram aqui, mestre, a importância das mudras, tá? As mudras é muito legal. Porque, por exemplo, as asanas, elas energizam os chakras. Mas as mudras, elas são muito mais fortes que as asanas, porque elas pegam, às vezes, a energia que movimentaria só um chakra, elas pegam e transformam para outros chakras. Ou então, elas encaminham a energia para os chakras que a gente está priorizando. Por exemplo, se a gente quer priorizar os chakras básicos, fazendo queixo no externo, sim, é importante para a gente pressionar aqui, dar e pingalar e mandar energia lá para baixo para os chakras básicos, como o Muladhara. Então, cada mudra ela é considerada mais forte por isso, porque muitas vezes ela traz a energia não só para os chakras, mas divide essa energia com todos os chakras, ou até força a passagem de energia pela Sushumna Nadi, que é a Nadi que mais energia o chakra. Então, por isso, as mudras são mais importantes do que as asanas. E só são usadas mais para frente, para a gente já poder estar com as nadis limpas, fazer as criais para limpar as nadis, para que, quando a gente fazer a mudra, essa mudra leva a energia através dessas nadis para a Sushumna Nadi, para que ela energize os botões e a raiz dos chakras. Elas são muito importantes. Nossa, são mesmo, mágicas. Tem uma pessoa que perguntou como as asanas podem resolver com insônia pelo equilíbrio do sono. Eu fico muito irritado de como posturas podem contribuir para isso. Mas fica irritado com as posturas? Como as asanas podem resolver com insônia? Pelo equilíbrio do sono. Eu fico intrigado de como as posturas podem contribuir para isso. Isso é maravilhoso, né? Isso aí é que a gente chama de tantra terapia, que nós falamos no princípio. Nós não demos o exemplo de insônia, mas também tem séries para insônia, que é para a gente poder dormir melhor, relaxar e dormir melhor.
Normalmente, para insônia, a gente tem duas séries. Tem uma série que é bem suave e bem prática, que em 5, 10 minutos a gente faz e que a gente passa para o aluno, recomendo o aluno de fazer de manhã, quando ele acorda, e fazer à noite antes de dormir, que é para relaxar e poder pegar no sono. E tem a outra de insônia, que a gente é melhor praticar na academia, porque ela é uma série bem maior, e aí sim, aí ela vai fazer com que a gente relaxe e consiga dormir melhor nas nossas noites. Tem duas séries para insônia que são muito boas e têm dado bons resultados. Isso tem no livro que chama Tantra Terapia. Tem todas essas séries de Tantra Terapia. São diversas séries. Por isso é que eu esqueci de insônia. Mas são muito boas, porque a gente antes, lembra que a gente tem que fazer a ficha de anamnese. Para quê? Para saber o que está causando essa insônia. Para então a gente dar a série de insônia, ou até dar um outro tipo de série, pode ser uma série, por exemplo, respiratória, porque muitas vezes a gente respira mal, não consegue dormir ou dorme e acorda meio desequilibrado, meio irritado, porque não respira direito. Então, a ficha de anamnese é muito importante para a gente determinar o que está dificultando essa pessoa de dormir e aí então, relaxar e dormir. Às vezes, é a tensão. Se for tensão, as posturas de relaxamento vão resolver, e aí nós vamos ver que, às vezes, pode ser um desequilíbrio no chakra. Se for desequilíbrio no chakra, no Agna chakra, no Manipura chakra, nós vamos fazer os exercícios completos, que é para poder não só relaxar, mas equilibrar a energia nesses diversos chakras e aí fazer com que a gente durma bem. Tá? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada disso é Rivotril. Né? É coisa que a gente toma e que resolva imediatamente. Isso é um Exatamente. trabalho que a gente vai ter consciência da nossa dificuldade para conscientemente nós superarmos. O professor não supera nada. Quem vai superar é o aluno que tem essa dificuldade. Então, ele precisa ter confiança no professor, acreditar no professor, acreditar na prática e aí realmente fazer a prática para poder ter o benefício dela. Senão, outra coisa muito boa para a insônia é a meditação. Mas se você não fizer, também não vai adiantar. É, exatamente. Esse ponto que tem muita gente que fala, eu só quero fazer meditação. Ou então, eu não consigo meditar, não consigo ficar 1 minuto, 2 minutos, se incomoda muito. Então, tem muita gente que procura os espaços de yoga, de Dakshina Tantra, ele procura, eu só quero fazer meditação, mas uma coisa está ligada à outra, né? A prática e a meditação, isso também é bom, se você puder falar um pouquinho sobre a importância da meditação, porque é uma coisa que nos tempos de hoje a gente precisa tanto meditar, né? Faz tão bem. Nossa. Na verdade, tem umas séries, porque muita gente diz, eu não tenho condições de meditar. Eu nem consigo relaxar, quanto mais Isso mesmo. meditar. Eu vou e caio fora. Eu não aguento isso. Então, por isso é que tem uns exercícios que antecedem a meditação para que eu possa aprender a relaxar, a dominar o meu corpo, a equilibrar a minha mente, para poder, então, começar a relaxar. Então, nós temos, por exemplo, aquele exercício se chama exercício psicossomáticos, que são Psicomáticos, é. exercícios que eu vou aprender a relaxar, fazer um
relaxamento consciente, o professor vai me ensinar, é 1 hora de aula, 1 hora e meia, que eu vou conscientemente aprender a relaxar, e no finalzinho desse relaxamento, eu tenho uma pequena meditação, e ele é todo feito deitado, então é muito mais cômodo do que sentado. Então, eu vou começar com exercícios em que eu vou aprender conscientemente a relaxar as diversas partes do meu corpo, e relaxando essas partes do corpo, eu vou, no final, fazer uma pequena meditação de 10, 15 minutos no máximo. Depois, a gente leva para um outro exercício que a gente chama a meditação do amanhecer, a meditação do anoitecer, em que a gente faz de novo o relaxamento, mas aí eu já aprendi a fazer uns exercícios psicossomáticos do relaxamento, então vou fazer um relaxamento menor e um tempo de meditação maior. Eu aí já começo a sentir vontade de meditar, porque depois que eu acabo essas meditações, eu me sinto muito bem, muito relaxado. Então, por isso é que a gente começa com esses treinamentos até a gente chegar e fazer meditação. Naturalmente, se eu não preciso fazer um exercício, se eu já me sento, e se eu só vou ficar tentando não ficar com pensamentos, aí não. Aí eu já vou poder sentar, me sento, aí a gente vai dar um mantra que a gente chama de Bija Mantra, é um mantra semente, para que a gente comece a aprender a controlar a nossa mente, e controlando a nossa mente, ela ficar mais tranquila, e aí então eu começar no processo de meditação. Quer dizer, é uma constante isso aí, e o Tantra vai trazer passo a passo você até chegar a meditar. Agora, se eu tenho facilidade para meditar, eu não preciso fazer esses exercícios. Eu começo logo a meditar e pronto. E agora? Tudo bem, mestre? Só está dando uma falhazinha aqui na sua imagem. Eu acho que se for mais para trás a gente vê melhor. Tá me escutando? Tô muito bem. Tá, Então, falou sobre isso. Perguntaram também aqui 2 perguntas, a importância das criais. Por que que é importante? Eu vou chegar, eu vim correndo da rua, do trabalho, não dá tempo de fazer a criar. E a gente insiste, né? A criar é importante. Isso também, se puder falar um pouquinho da importância das criais. Eu acho que você já falou, mas aprofundar um pouco mais, né? Só porque às vezes o aluno quer pular isso, né? Segundo os livros de yoga, as kriyas são tão importantes quanto as asanas, porque as kriyas são os exercícios que vão limpar as nadis. As nadis são os condutos sutis por onde passam o prana. Então, as kriyas vão limpar essas nadis para quando eu for fazer as asanas, eu saber que a energia que eu estou indicando para o Muladhara, ou para o Swadhisthana, ou para o Anahata, vão chegar nesses chakras. E diz o livro do yoga, o Hatha Yoga Pradipika, que se eu não fizer, se as nadis não estiverem limpas, é mera perda de tempo eu fazer as yogasanas. Não é que ela não vai ter efeito físico, mas não vai ter o efeito que eu quero, que é mais profundo ainda, que é chegar nos chakras e eu, então, equilibrar minha personalidade. Por isso, a gente tem as kriyas para as pétalas, a gente, quando muda as asanas para o botão, a gente muda as kriyas para que elas limpem mais profundamente e a energia consiga chegar no botão, assim como quando a gente passa a fazer os exercícios para a Sushumna Nadi, que é a nadi mais profunda, a gente também modifica as kriyas para que essa energia realmente possa chegar onde a gente quer. Assim como a gente vai caminhando com as asanas, a gente vai caminhando com as kriyas para que a gente possa realmente
ter sucesso na nossa prática. O Uhum. Tantra é todo caminhadinho. É todo, a gente vai pouquinho, pouquinho, até chegar lá. E alguma coisa a mais? Então, Eu estou vendo os corações subindo perguntaram aqui. onde pode adquirir os seus livros. Eu acho que é só no Kailasa, né? Não na associação. No Kailasa também pode, mas na Hum, associação pode. A gente pode pedir, através do e-mail da associação, pode pedir que eles mandem pelo correio. Ou, se você quiser, em última instância, não são todos os que tem, mas tem diversos já na Amazon. Você também pode comprar lá que eles mandam. Agora, tem lá na Amazon, tem até 2 livros que custam R$ 5 cada um, é. que você pode adquirir. Mas aí já é para e-book. Então, para e-book, tem 2 que são interessantes e que custam R$ 5. Você pode adquirir na Amazon ou ligando lá para o Kailasa. Quer dizer, agora não dá porque está fechado, né? Mas se ligar 2549-1707, você vai conseguir que eles mandem pelo correio, ou, se você quiser, pessoalmente buscar, que vai ser ótimo, que você vai nos visitar também. Agora, o Ricardo tem alguns também aí em Niterói, Também ele tem tenho. alguns. Você Eu só também tem. eu tenho os segredos e o Visão Tântrica. Isso, então, aí a gente vai. E deu uma escurada aqui na minha tela. Então, tem uns exercícios, tem esses livros, você pode adquirir nesses lugares. E também pelo e-mail da associação. Só que eu não sei bem o e-mail da associação. Eu acho Não, que é assim, Darshana. tem gente que perguntou aqui. Então, gente, entra no Instagram, Associação Brasileira da Dakshina Tantra Yoga. É as letras mesmo, ABTY. Tá? É só entrar que vocês vão achar. Por ali vocês podem seguir a página do Instagram, tá? Então, a Associação Brasileira de Dakshina Tantra Yoga, tá? Ela tá criada, tá? E vocês acham por ali. Ou então pelo próprio Kailasa, vocês podem mandar uma mensagem e perguntar, e botar aí, é isso mesmo. ABTY, Associação Brasileira de Dakshina Tantra Yoga. Obrigada, Bia. Tá? Aí vocês conseguem, por ali, fazer essa comunicação, tá? Agora tem o Instagram, né, mestre? Aí já... Tem o Instagram, lembra que o Instagram Botou é da, dakshina@gmail.com. Obrigada, Ida. e tem do Kailasa, é kailasa.yoga. Também tem no Instagram. Vocês Uhum. pedindo lá, nós encaminhamos para a associação para enviar para vocês, tá? E nós temos até um livro novo que está saindo Nossa, agora, bonito. que a Ida já mandou para a editora, que é a Psicologia do Tantra, reeditado, e tem uma série de coisas novas. E temos também o último que saiu, mas esse ainda está em fase de correção, ainda vai para a gráfica, que é o Shivaísmo da Caxemir, que vocês sabem, o Tantra é uma filosofia unicista, né? Então, sendo uma filosofia unicista, nós temos que ter livros que tratem disso, para o aluno ou mesmo os professores terem acesso a essa filosofia. Então, esse livro, na verdade, num volume só tem 5 livros, que são o Shivaísmo da Caxemir. Normalmente, esses livros são feitos pela Associação Argentina, eles têm um preço relativamente bom, porque você sabe, o trabalho de correção, o trabalho de manter
corrigir a boneca, de trazer, de vender, isso tudo é feito por alunos. E os alunos não têm remuneração nenhuma para fazer esse serviço, eles fazem de coração. É Então, verdade. com isso, eles não têm essa despesa. Não tem, por exemplo, eu escrevo, mas tem que ser uma pessoa que corrija. Como eu já tenho um certo tempo de prática, tem certas coisas que eu não me importo mais de explicar para vocês, porque na minha cabeça aquilo é isso, e pronto. Então, o livro sagrado ele tem muita coisa e que precisa ser detalhada. Então, elas me pedem, aí eu vou detalhando, elas escrevem, a gente vai aumentando, depois tem outra que corrige, tem outra que manda para a gráfica, e assim a gente vai fazendo para dar ao aluno e mesmo aos professores livro da nossa filosofia. Senão, a gente acaba indo para outra porque não tem livro, não tem nada para ler, não tem a quem consultar, né? Então, por isso a gente faz isso tudo. É maravilhoso. Eu vou fazer a última perguntinha só para a gente terminar. A Lilian perguntou, então, Lilian, eu acho que o mestre vai concordar comigo e com todos os professores de Dakshina Tantra. Temos feito aulas incríveis pela internet. Vai continuar após o isolamento? Bem, eu posso dar só a minha opinião, assim como a gente troca ideia aqui, né? Pra gente que dá aula de Dakshina Tantra Yoga, eu acho muito complicado. A gente gosta mesmo do presencial. Não sei, mestre, se você concorda comigo. Essa é a pergunta. Se vai continuar após o isolamento. Olha, isso aí vai depender dos professores, né? Mas é difícil fazer aula assim, e eu acho até que a gente está tentando fazer um equilíbrio nas nossas aulas, porque tem aulas que são muito profundas, e como são aulas individuais, a gente não pode, pela internet, dar aula individualizada. A gente pode dar uma aula que facilite o grupo, e facilitando o grupo, a gente poder ter condições de atender o pessoal nessa época de quarentena. Mas, na verdade, as aulas são individualizadas. Exatamente. Em aula individualizada, só individual mesmo, né? Só Tem com a que ser presença do aluno. presencial, é verdade, né? Não tem como. É que a gente, pela internet, para um aluno ou outro que não possa ir, a gente possa fazer uma aula para um aluno e ir corrigindo esse aluno pela internet. Mas pela internet a gente teria que fazer a ficha de anamnese, teria que ver o aproveitamento do aluno, até para ir modificando essas práticas de acordo com a necessidade que você vai evoluindo. Senão a gente não acompanha a pessoa sozinha. Exatamente. Mas tudo é possível, né? Olha, gente, mestre, só tenho que agradecer. A gente está num desafio muito grande, é o que você falou agora, levando o Dakshina Tantra pela internet, né, pelo Zoom, pela plataforma do Zoom, pela live, a gente está divulgando. Eu confesso que eu morro de saudade da presença, de dar a aula ali e estar sempre aprendendo. A gente tem esse mestre maravilhoso, a gente tem Niterói Ricardo, entendeu? É como o nosso mestre querido falou, nós somos eternos alunos, entendeu? Então, estudando sempre, não tem como um professor de Dakshina Tantra não estudar, a gente está estudando sempre, vira e mexe, eu estou aqui enchendo o saco do Ricardo, aí no Rio os professores devem encher o saco do Paulo, de outros, entendeu? Porque cada um tem a sua individualidade, né? Então, vai apresentar um probleminha, poxa, mas o que o mestre falou muito bem, a gente vai dar uma prática para esse aluno, mas para aquele aluno é de outra forma. Nossa, mas e aí? Aí a gente tem dúvida o tempo todo, e a gente dá o Dakshina Tantra, a gente leva o Dakshina Tantra com muita transparência. E se a gente se eu fico com dúvida de alguma coisa, eu pergunto, peraí, eu não sei, mas eu vou responder. E eu sempre tenho o Ricardo aqui, que me auxilia bastante, e outros professores têm mais experiência do que eu. Tá? Então, olha, foi maravilhoso, mestre, amei. Pode fazer outras lives que o pessoal vai te pedir. Foi uma grande honra poder te escutar e aprender um pouquinho mais, tá bom?
Tá, muito obrigado. E vamos cantar um mantra só Vamos, para a gente dá encerrar. tempo. Vamos sim. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Vidvishavahe Hare Om. Muito obrigado e até uma próxima Com vez. certeza, mestre. Gratidão por tudo. Obrigado por todos vocês terem participado, ok? Depois eu vou deixar gravado lá na página e vou mandar pro pessoal, lá pro pessoal do Kailasa e da associação. Tá bom? Obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau.